Oi, amigos, tudo bem? Vamos lá para mais um estudo, todos juntos, com os nossos corações bem abraçadinhos. Hoje a palestra vai ser um pouquinho maior, porque eu vou falar de um romance e eu resumi o máximo que eu pude, mas assim mesmo ainda ficou grande. E o livro é Renúncia, do Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Então eu queria avisar antes que se você ainda não leu esse livro, se você faz questão de não saber o que vai acontecer, de se surpreender com a história do livro, se você não quer spoiler, ou seja, se você não quer informações sobre o conteúdo do livro, pare por aqui a palestra. Não ouça, ou melhor, deixa para ouvir depois que você lê, tá bom? Porque eu vou contar uma série de coisas aqui. Então, para começar, é preciso dizer que nada substitui a leitura desse romance de verdade. É impossível sequer fazer um resumo à altura do livro, não dá mesmo. O Renúncia, ele poderia ser longamente estudado só no que se refere à interpretação do Evangelho de Jesus, porque as palavras e as atitudes da Alcione, que é a nossa protagonista, e do Padre Damiano sobre o Evangelho são de uma profundidade impressionante. Então, resumir não dá, mas falar de algumas das lições contidas no livro, de um pouco da história dele, é uma maneira de te convidar a ler ou a reler o Renúncia. E também é uma maneira de tirar uma dúvida que me acompanhou por muitos anos, talvez tenha te acompanhado também em relação a esse livro, mas isso eu conto no final. O nosso querido Emmanuel, na introdução, ele diz que conheceu Alcione. Ele fala assim: muitas vezes a vi com o padre Damiano passeando ao pôr do sol. Jamais a vi preocupada com a felicidade pessoal. Entretanto, interessava-se com ardor pela paz e pelo bem de todos. Emmanuel não diz quem ele foi nessa época, talvez ele nem apareça nas páginas do romance, mas que ele conviveu com ela, ele conviveu. E o romance começa no plano espiritual, com dois espíritos desencarnados, Alcione e Pólux. Eles se amam, mas estão em níveis evolutivos muito diferentes. Então Alcione adensa o seu perispírito para se fazer visível para Pólux. Os dois tiveram muitas vidas juntos, mas enquanto ela se elevava, a cada encarnação ele caía. E agora ele vai reencarnar na Terra. Pólux, vamos chamá-lo de Carlos, porque esse é o nome que ele vai receber nessa reencarnação que está chegando. Carlos está prestes a voltar à Terra e recebe a visita abençoada do amor da vida dele, que é Alcione. Ele fica numa alegria sem tamanho, eles conversam. Alcione o incentiva a agir no bem, a vencer os desafios da sua próxima vida, na qual ele deverá trabalhar junto à Igreja Católica, e é assim, no colo da amada, que Carlos adormece para ser conduzido à reencarnação. Alcione então volta a Sírios, um plano bem elevado, onde ela estudava música e trabalhava, e ela conversa com Antênio, que é o seu mentor, e ela pede para reencarnar junto com Carlos para ajudá-lo. Ela diz o seguinte: não desejo regressar à forma estruturada em poeira tão somente para seguir o amado Pólux, a quem me permitiste advertir e consolar. Quase todos os meus companheiros bem-amados no esforço evolutivo de outras eras estão atualmente no planeta, mas em sua generalidade envenenados por consequências sinistras de oportunidades menosprezadas e perdidas. Então ela diz que ela quer voltar à Terra não só por causa do Pólux, que é o Carlos, mas
também porque existem vários outros espíritos queridos do seu coração encarnados, reencarnados no mesmo momento. Antênio, o mentor de Alcione, insiste para que ela não vá, dizendo o seguinte: experimentarás o ouvido, ou seja, o esquecimento transitório, e embora não tanto agravado em virtude das tuas conquistas, sentirás o mesmo desejo de compreensão e a mesma sede de afeto que palpitam nos outros mortais. Já meditaste na tua aproximação de Pólux investida num corpo de carne? Sabemos que Pólux parte com deveres de suma importância em função da coletividade e tu te sentes preparada para neutralizar a poderosa lei da atração das almas? Imagina, eles se amam e vão se reencontrar reencarnados, né? Conheço numerosos irmãos que, depois de pedirem missões arriscadas como esta, voltaram onerados de 1000 problemas a resolver, retardando assim preciosas aquisições. Nesses casos a que Antênio se refere, em tantos outros, o espírito não regrediu. Ele ficou no mesmo ponto evolutivo, mas ele adquiriu dívidas que ele não tinha antes. Então ele está no mesmo degrau, só que ele começa a carregar mais sacolas, né? Mas no mesmo ponto de evolução. E ele teme que, apesar de toda a elevação de Alcione, isso aconteça com ela. E ela responde: sabendo-me fraca pelo muito que amo, espero que o Senhor me fortaleça nos dias de sombra e aflição, porque ela sabe que ela vai para uma missão difícil. E assim parte Alcione para um período de 10 anos do nosso tempo aqui na Terra, só para conseguir se adaptar aos fluidos pesados no nosso planeta e poder reencarnar aqui. Então a preparação dela demorou 10 anos só para ela conseguir se aproximar desse planetinha difícil e ao mesmo tempo abençoado e maravilhoso, porque nosso planeta é lindo demais, né? E é mesmo. De uma natureza generosa que é uma beleza. Bom, estamos então em Paris, em 1662, e dois jovens, que serão os pais de Alcione, estão enamorados e decidem se casar. São eles Cirilo e Madalena. A história dos dois é um romance à parte, é uma coisa impressionante a história dos dois. Eu vou contar aqui os trechos que se relacionam diretamente com Alcione. Bom, tanto o Cirilo quanto a Madalena possuem rivais. Susana, prima de Cirilo, era apaixonada por ele, e Madalena havia sido prometida em casamento para Antero, que é seu irmão de criação. Ele tinha certeza que se casaria com ela. Então, quando Madalena e Cirilo se casam, Susana e Antero ficam furiosos e guardam seus rancores em segredo. Passa algum tempo e a família de Cirilo, que mora na Irlanda e atravessa muitas dificuldades, até mesmo fome, decide se mudar para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Porém, para isso, eles precisam da ajuda do Cirilo. Ele e Madalena iriam juntos nessa longa viagem, mas a sogra do Cirilo, Dona Margarida, mãe da Madalena, uma senhora muito boa, ela está doente. Então, eles combinam o seguinte: Cirilo vai com a família para os Estados Unidos, ajuda na mudança, na lavoura, constrói uma casa para eles. Eles até planejaram a casinha, as roseiras na entrada, tudo direitinho. E depois ele volta para pegar a Madalena e os pais dela. Até lá eles esperam que Dona Margarida esteja recuperada. Nos últimos dias que eles passam juntos, Madalena conta para o Cirilo que ele vai ser pai, que ela estava grávida. Ele fica muito contente. E assim eles se despedem com muitos planos para o futuro e com um aperto no peito. Passam-se os meses e Dona Margarida acaba morrendo.
Ao mesmo tempo, se instaura em Paris uma epidemia de varíola. Os nobres ficam encastelados no Palácio de Versalhes e o povo fica entregue a si mesmo. O pai da Madalena pega a varíola, ele era um nobre falido, ele pega a varíola, ela cuida dele, mas ele não resiste e morre. Outro luto. E logo depois ela cai doente. E Antero, que é seu irmão de criação, que é apaixonado por ela, fica cuidando dela. Naquela confusão que está em Paris, tomado pela epidemia, Antero e Susana, prima apaixonada por Cirilo, se encontram e põem em prática um plano terrível. Susana vai dizer a Cirilo que Madalena morreu na epidemia e Antero vai dizer para Madalena que Cirilo morreu num naufrágio. Na verdade, é Susana quem escreve uma carta dizendo isso. Então, os dois vão pensar que se tornaram viúvos e, se tudo der certo, esse era o plano, eles acabarão se casando com Antero e com Susana. E para tudo isso dar certo, eles, Antero e Susana, forjam a morte de Madalena, como se ela tivesse morrido na epidemia de varíola. Forjam um túmulo, falsificam uma certidão do cemitério. E Antero, caso Madalena sobrevivesse, porque ela estava doente, né, deveria se mudar para bem longe, para que ela nunca mais fosse vista por nenhum parente, nenhum conhecido. E assim a mentira iria se sustentar. E assim eles fizeram. Madalena, que estava grávida de Alcione, é importante contar tudo isso, porque tudo isso vai ter reflexos na vida dela, da Alcione. Ela acaba sobrevivendo à varíola, fica com uma sequela importante nos pés, ela nunca mais consegue andar com facilidade. E com Antero se muda para a Espanha, para uma pequenina chácara perto de Ávila. Assim que Alcione nasce e Madalena melhora de saúde, Antero mostra suas intenções românticas. Mas Madalena deixa bem claro para ele que o único homem da vida dela será sempre o seu marido, que ela acredita estar morto. Mas ela diz: eu só tive um homem, só terei um homem, não vou ser de mais ninguém. Então, para mim, você é apenas um irmão. Portanto, perca suas esperanças. Antero, então, vai morar em outra localidade e se envolve com o tráfico de escravos, se afasta do convívio com Madalena e Alcione. Madalena sobrevive então plantando e vendendo legumes e verduras com a ajuda da sua serva e amiga Dolores. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, Cirilo não aguenta mais escutar todo mundo falando para ele se casar com Susana, porque Susana se mudou de malas e bagagens lá para a América. E tanto insistem que ele aceita. E assim ele se casa com Susana e alguns anos depois eles têm uma menina chamada Beatriz. Os anos passam e Antero, pressionado por processos por causa do tráfico de escravos em que ele se meteu, ele acaba se suicidando. Um fazendeiro muito poderoso, vizinho da pequena chácara da Madalena, aproveitando a morte do Antero, inventa um processo para tomar a chácara dela e para tomar a filhinha também. E é nesse momento que Madalena conhece um amigo para a vida toda, Padre Damiano, que a defende nesse processo e faz com que ela possa continuar a sua vida em paz, sem perder a chácara, sem perder a filhinha, que é Alcione. E a partir daí eles ficam muito amigos. Madalena, Alcione, Padre Damiano, Dolores, a serva e amiga de Madalena, e o namorado de Dolores, João, um escravo da fazenda ao lado. Os anos correm, Dolores e João se casam e têm um filhinho com um defeito na mão e no pé. O dono da fazenda vai mandar matar o bebê, porque crianças com problemas eram inúteis, não poderiam trabalhar, não eram aceitas.
Os pais, aflitos, procuram Madalena perguntando se ela pode criar o bebê. E apesar dos seus recursos serem tão escassos, financeiros, né? Os outros recursos são imensos. Apesar dos recursos financeiros serem escassos, ela aceita. Alcione, ainda pequena, pega o bebê nos braços e o chama de Robbie. E o Robbie então cresce sendo o irmão de criação de Alcione. Na verdade, Robbie era o espírito de Antero, que havia se suicidado há pouco tempo e volta à vida no mesmo núcleo familiar, com mais dificuldades, numa posição humilde, para equilibrar o seu espírito necessitado de repouso. Necessitado de reequilíbrio, na verdade, né? Repouso não é uma palavra adequada nesse caso, é reequilíbrio. Então veja as voltas lindas que a vida dá. E passam-se os anos, estamos em Ávila, em 1681. Madalena vendeu a chácara e foi morar na cidade para cuidar da educação dos filhos, Alcione e Robbie, além de ficar mais perto do seu grande amigo Padre Damiano. E é nesse momento que Alcione conhece um parente do Padre Damiano, também padre de 30 anos, chamado Carlos. Na verdade, era seu grande amor de muitas vidas, Pólux, hoje reencarnado como Carlos. É claro que quando eles se encontram, ou melhor, quando eles se reencontram, Alcione e Carlos se apaixonam. Um tempo depois, se declaram um para o outro. Carlos diz então que vai largar a batina e que vai se casar com Alcione. E ela diz de jeito nenhum, né? Vamos lembrar uma coisa. Eles estavam na Espanha de 1681, é outra realidade. Além disso, Alcione intui que ele tem um compromisso com a Igreja Católica, ele tem mesmo, e que ela está ali para ajudá-lo. Então ela diz para ele: eu também te amo, mas nós iremos viver juntos na vida eterna, porque nesta vida não é possível, você é padre e não pode abandonar os seus votos. Alcione decide então se afastar de Carlos. As pessoas já estavam até começando a falar maldades. E ela decide se mudar para Paris com a mãe, com o irmão de criação Robbie, e o padre Damiano vai também. Chegando lá em Paris, Madalena piora das pernas, ela tinha esse problema desde que passou pela varíola, né? Padre Damiano fica muito doente e Alcione tenta encontrar emprego sem conseguir. Então a vida ficou bem complicada lá em Paris. Precisando muito de dinheiro para ajudar, especialmente para ajudar o Padre Damiano, ela decide cantar na frente de uma igreja e arrecadar dinheiro. E assim ela faz. E lá está Alcione cantando como um anjo, com Robbie, que tocava violino, arrecadando algum dinheiro, os dois, quando um casal se aproxima e um senhor encantado com aquela mocinha pede uma música para ela. Você conhece tal música? Conheço sim, é uma das preferidas da minha mãe. Ah, por favor, cante para mim. E ela se põe a cantar, e aquele jovem senhor, acompanhado da esposa, fica emocionadíssimo e dá a ela uma grande soma de dinheiro suficiente para pagar as contas todas. Esse senhor era Cirilo, o pai de Alcione, e a esposa ao lado dele era Susana. Susana, que nunca foi feliz no casamento. Ela fez tudo o que fez, né? Mas não conseguiu nenhuma felicidade. Cirilo era um marido seco, irritadiço. Eles tiveram apenas uma filha chamada Beatriz, que tinha agora de 13 para 14 anos e os nervos fracos.
e por isso eles voltaram para Paris em busca de algum tratamento para ela. Bom, alguns dias depois, Cirilo, que estava procurando uma acompanhante para orientar a filha, recebe uma indicação de um padre, uma mocinha chamada Alcione. Quando ela chega na casa do Cirilo para fazer a entrevista, ele a reconhece e fica contente porque havia simpatizado muito com ela. E Beatriz também gosta muito da sua nova acompanhante, na verdade, sua irmã. Já Susana se aborrece com essa história e passa a tratar muito mal Alcione. É claro que àquela altura, vendo os nomes todos iguais, nome e sobrenome, Alcione já havia percebido que Cirilo era seu pai e que alguém inventara que sua mãe havia morrido. Ela não sabia como agir e foi se aconselhar com seu grande amigo, desde a infância, Padre Damiano. Ele, ainda bem doente, foi fazer uma visita à casa de Cirilo e de Susana, como quem não quer nada, e conversando com eles, ele acaba juntando os pontos e descobre que Susana, provavelmente com a ajuda de Antero, que nós sabemos reencarnou como Robbie, havia criado aquela mentira perversa. Alcione e o padre Damiano conversam depois e decidem não fazer nada para não criar mais estragos ainda. Imagine o rebuliço se a verdade viesse à tona. Desse modo, mais uma renúncia de Alcione. Ela permanece trabalhando na casa do pai como uma serviçal comum. Padre Damiano desencarna e ele estava bem doente já, né? Ele desencarna e algum tempo depois, quem aparece na casinha humilde de Madalena em Paris? Carlos. Quando Alcione o vê, fica muito emocionada, é claro, e mais ainda ao ouvi-lo, ele diz: Alcione, eu larguei a batina, não adianta você ser contra, eu já larguei, eu vim aqui para me casar com você e levar a Madalena conosco para a casa que teremos na Espanha. Ela ouve aquilo. Ela quer ir? É claro que ela queria ir, mas ela não pode abandonar o pai e a irmã. E a irmãzinha necessitada dos seus cuidados, da sua companhia. E também não pode contar o que descobriu para o Carlos. Então ela diz: Olha, eu tenho compromissos que me prendem a Paris, mas eu prometo que quando eles estiverem resolvidos, eu irei te procurar. Carlos acha que ela está enrolando ele, que esses compromissos em Paris só podem ser um novo amor, fica muito chateado, vai embora. No dia seguinte, a segue e a vê chegando no seu trabalho e na porta abraçando um homem. Era quem? Seu pai. Era Cirilo. Mas Carlos, com seu amor impaciente e ciumento, acha que é um rival e vai embora para a Espanha furioso. Os anos passam e Alcione, no seu trabalho, conquista o respeito de todos, até de Susana, que passa a gostar muito dela. A família toda fazia estudos do Evangelho comandados por Alcione. E Beatriz, sua irmãzinha, melhora muito, está equilibrada, está mais velha e ficou noiva até. Nesse período, Madalena piora da sua enfermidade e, apesar de todos os cuidados da filha, ela entra em agonia. Alcione pede férias para os patrões para cuidar da sua mãe. Eles insistem para irem visitá-la, para ajudar de alguma maneira, mas Alcione desconversa. Ela sempre dava um jeito de nunca contar onde ela morava, com medo da sua identidade ser revelada e a vida de todo mundo virar de cabeça para baixo. Porém, Cirilo descobre o endereço de Alcione com um padre, amigo de ambos, e vai lá visitar a doente. Chega lá na casa de Alcione ele, Susana e Beatriz. Quando Alcione abre a porta e vê os três, ela quase desmaia. Aí ela pede forças a Jesus
e tenta impedi-los de entrar no quarto da doente, porque a doente era a Madalena. E mesmo ela tentando evitar, Cirilo e Susana entram no quarto. Madalena, que estava já em agonia, havia colocado na sua frente um caderno que pertencera a Cirilo e umas coisas que a lembravam dele. Ela havia dito para Alcione que viu sua mãe, Dona Margarida, e que ela disse que ela veria Cirilo em breve. Madalena achava que ela encontraria o espírito de Cirilo, porque ela morreria logo, ela achava que o marido tinha morrido também muitos anos antes. Então, quando a mãe dela, em espírito, disse: Você logo o verá, ela falou: em espírito, porque eu vou morrer logo. Por isso, quando ela vê Cirilo entrar no quarto, ela acha, já na agonia da morte, que era o espírito de Cirilo. E conversa com ele, conta tudo, fala de como ela se sentiu quando soube do naufrágio, da morte dele, como foi difícil viver sem ele. E Cirilo fica devastado diante da sua amada, tantos anos depois ali, às portas da morte. Imagina o que sentiu Cirilo, né? Susana se ajoelha, pasma, e quando se dá conta da situação, ela vai embora para casa com a filha, dando uma desculpa qualquer. Vamos, Beatriz, vamos, que não dá para ver doente, não dá para ver doente. Cirilo fica com Madalena até o seu desencarne, cuida do seu velório, cuida do enterro, abraça Alcione, agora sabendo que é sua filha, né? Chora sua dor. E depois do enterro de Madalena, ele leva o Robbie e Alcione para morarem com ele. Ele era muito rico, eu não mencionei isso, mas ele fez fortuna na América. Dias depois, ele decide fazer uma reunião muito séria com todos da família, para que Susana conte a verdade tintim por tintim. E ela faz isso, inclusive na frente da sua filha, Beatriz, que não sabia de nada. Ela assume tudo o que fez, conta todos os detalhes e pede perdão. Cirilo, ao ouvir tudo aquilo pela primeira vez, ele fica ensandecido, ele pega uma faca e avança contra Susana. Alcione se coloca na frente, Cirilo desmaia e entra em coma. Imagina o que não foi essa reunião. Pouco depois, Cirilo desencarna, né? Então, os dois, Madalena e Cirilo, desencarnam num espaço de tempo bastante próximo um do outro. Durante o enterro de Cirilo, Susana, a viúva, amparada pelo braço de Alcione, de repente começa a gargalhar. Ali ela havia perdido completamente a razão. Quem fica cuidando de Susana, que está em extrema perturbação psíquica e espiritual? Alcione. Um tempo depois, Robbie, ou seja, Antero reencarnado, morre de um acidente, tendo feito um ato de bondade que o ajuda enormemente na sua trajetória espiritual. Ele volta para o plano espiritual, morre relativamente jovem, mas ele volta para lá numa situação bem melhor. Alcione segue cuidando da madrasta por mais 2 anos, até que Susana desencarna. Após o luto, a casa se enche de alegria. Beatriz, agora uma moça muito correta, muito equilibrada, boa. Ela se casa, fazem uma linda festa, um lindo enxoval e os meses vão passando serenos. E um dia Beatriz diz para a irmã: Alcione, você tem 30 anos, é moça ainda, pode se casar, ter filhos, deixa eu te arranjar um bom marido para você ser feliz como eu. E Alcione diz: Não, Beatriz, meu coração já está tomado há muitos anos. É mesmo? É, sim. E aí, Alcione conta toda a história de Carlos para a irmã. Quando termina de contar tudo, Beatriz diz: Alcione, minha querida, você vai para a Espanha,
vai procurar Carlos, vamos fazer o casamento de vocês. E aí vamos nós quatro, eu, meu marido, você e Carlos, para os Estados Unidos começar vida nova lá. E Alcione arruma as malas e vai mesmo para a Espanha em busca do seu grande amor. Ela visita os lugares da sua infância com muita saudade e marca um encontro com Carlos numa igreja que era importante na história dos dois. Quando eles se revêem, ali estava todo o amor, toda a saudade represados por tanto tempo. Alcione conta para Carlos tudo o que aconteceu. Ele não sabia de nada. Então ele descobre que aquele homem que ele achava que era o novo amor de Alcione, que era o seu rival, era na verdade pai dela. Então sua amada diz: eu prometi que quando eu cumprisse as obrigações que me retinham em Paris, eu iria te procurar e agora eu estou aqui, podemos nos casar. E Carlos engole em seco e diz: Alcione, eu me casei há 2 anos. Cai aquele balde de água gelada sobre a nossa heróica Alcione. E Carlos imediatamente faz uma proposta: olha, eu não sou feliz no meu casamento, eu sempre fui apaixonado por você, vamos fugir para a América e seremos felizes. Imagina se Alcione iria aceitar isso? Claro que não, né? Ela diz: de jeito nenhum, eu jamais poderia ser feliz a partir da infelicidade de alguém, e o casamento é um compromisso sagrado. Então Alcione se despede com o coração apertado, mas a certeza de que estava fazendo a coisa certa, e volta para Paris. Então, ela, quando chega na casa da irmã dela, que era a casa dela também, ela conta para Beatriz tudo o que aconteceu e diz que ela decidiu ser freira, que ela vai entrar num convento na Espanha para ficar perto do Carlos, para ser mais fácil ter alguma notícia dele. Beatriz reclama, fala: não, vem comigo para os Estados Unidos, não faz isso. Mas Alcione estava decidida. E assim ela faz. Algum tempo depois, ela abandona o nome Alcione e toma o nome de Maria de Jesus Crucificado. E vão passando os anos, estamos agora no início do século XVIII, nos primeiros anos de 1700. Alcione, ou Maria de Jesus Crucificado, tem mais de 40 anos, trabalha ativamente num convento da Espanha, porque há anos a madre superiora desse convento está acamada, é ela quem cuida de tudo, tendo criado uma série de mudanças no estudo do Evangelho, ensinando a todos, no trabalho, ajudando os pobres da cidade, enfim. Madalena, olha, Alcione, agora Maria de Jesus Crucificado, fez uma série de modificações. Está lá, seguindo muito bem nesse convento. Certo dia, um frei chamado Osório vai até lá fazer uma inspeção. Na verdade, Frei Osório estava acostumado a seduzir freiras e começa a tentar fazer aquilo também lá no convento. E Alcione, vendo que as jovens e inexperientes, ingênuas freiras estavam sofrendo assédio desse frei, aborda o assunto com toda delicadeza, mas com toda firmeza, e Frei Osório age com toda a irritação de quem sabe que é culpado. Porque só perde a cabeça, só briga, só esbraveja, quem sabe que não tem razão, né? Como era o caso do Frei Osório, que ameaça, veja só, delatar Maria de Jesus Crucificado, a nossa Alcione, para o Tribunal da Inquisição. Ouça um trecho do que Alcione diz para ele, é muito bonito. Não nos consta que o mestre se afaste do mundo para servi-lo. O Evangelho não o apresenta enclausurado ou recolhido à ociosidade da sombra. Pelo contrário,
Jesus atravessou a pé grandes extensões da Palestina, ensinando e praticando o bem. João Batista, nas anotações de Lucas 3,17, nos revela Jesus como trabalhador que tem a pá nas mãos. Seu apostolado foi integralmente de realização e movimento. Era impossível atender à salvação do mundo afastando-se de suas necessidades. Por essa razão, vemos o Messias entre fariseus e publicanos, nas festividades domésticas e nos ajuntamentos da praça pública, dando cumprimento à sua missão de amor. Como poderemos servir a sua causa divina inclinando-nos à preguiça sob o pretexto de uma falsa adoração? Muitas de nós, religiosas, deixamos os afetos familiares para consagrar todas as energias ao serviço do Cristo. Mas de que natureza são esses trabalhos? Acreditai, Frei Osório, que Jesus necessite de mulheres ociosas? Não admitais semelhante absurdo? A atividade do Mestre a que fomos chamadas é de colaboração com o seu devotamento na causa da paz e da felicidade humana. Em torno de nossos conventos há mães que choram sob o peso das necessidades cruéis, há criancinhas abandonadas que requisitam socorros urgentes, há velhos respeitáveis totalmente desamparados. Seria razoável a continuação das atitudes convencionais de falsa devoção quando Jesus prossegue pelos caminhos animando e consolando? Por vezes, Padre, em nossas missas solenes, quando o luxo dos altares impressiona os nossos olhos, julgo que o Mestre está às portas do templo, confortando as viúvas descalças e rotas, que não puderam penetrar no santuário pela deficiência das vestes. Por que manter o rigor das regras humanas quando o ensinamento da caridade cristã é tão simples e tão puro? Por que repetirmos uma prece 1000 vezes nas festas de Santa Cruz e negarmos 2 minutos de palestra carinhosa ao infortunado? Não seria essa nossa estranha atitude a perfeita personificação daquele sacerdote indiferente da parábola do bom samaritano? Não considero a fé um meio de obter favores do céu, e sim um tesouro do céu que a terra está esperando por nosso intermédio. Essa é Alcione. Esse é um trecho, isso é uma página do romance. Vocês imaginem a quantidade de conhecimento que tem nele. Frei Osório fica furioso com Alcione, é claro. Imagine alguém que se dedica a seduzir jovenzinhas ingênuas em conventos se iria ouvir uma exortação maravilhosa dessa. A gente aqui, tantos anos depois, ainda estamos com tanta dificuldade para compreender isso, né? Ao voltar para Madrid, o Frei Osório procura seu amigo, trabalhador da Inquisição, o jesuíta Frei José do Santíssimo, e pede a ele a prisão de Maria de Jesus crucificado. Ele assina a sentença e a entrega a Frei Osório, que prende a nossa Alcione e a joga numa das muitas masmorras onde ficavam as vítimas da Inquisição espanhola. Quem era Frei José do Santíssimo, que assinou a prisão de Alcione? Era Carlos. Carlos, muito descontente por perder Alcione e por ser traído pela sua esposa, decide voltar para a igreja depois que fica viúvo e passa a se chamar Frei José do Santíssimo, se envolvendo com a Inquisição e se afundando numa série de crimes acobertados pela igreja. Carlos, é o mesmo caso que a gente já viu antes. Carlos não evoluiu, o espírito não retrograda, ninguém vai para trás. Porém, no ponto de evolução em que a pessoa está, é possível adquirir um monte de dívidas novas. Bom, 10 meses se passam e Alcione
está prestes a desencarnar por tuberculose. Sem sol, sem caminhar, vivendo a pão e água, seu corpo não resiste mais. Então, o médico da Inquisição a avalia e vai avisar o jesuíta Frei José do Santíssimo, que assinou a sua prisão, vai avisá-lo dizendo que ele precisava resolver logo esse caso, que a prisioneira estava morre, não morre. Ele, muito aborrecido por saber que a prisioneira sequer suportaria alguma tortura, porque era o objetivo dele, ele vai lá a fim de ouvir a confissão da acusada ou sentenciá-la à morte logo, morte que já estava bem perto. Quando Carlos se aproxima daquela prisioneira esquálida chamada Maria de Jesus crucificado, ele ouve a voz sumida, mas inesquecível de Alcione, dizendo: Carlos, Carlos! E então eles têm uma conversa das mais emocionantes da literatura espírita. Ela o acusa? Não, ela o consola. Ela o consola e o aconselha a realmente seguir Jesus, cuidando dos desamparados do mundo, abandonando a Inquisição, voltando-se para a maior simplicidade, para a maior caridade no seu sacerdócio. E prometendo estar sempre junto dele espiritualmente, ajudando, e assim ela desencarna. Veja como Emmanuel narra esse momento. E ninguém da terra, naquele compartimento úmido e escuro, poderia contemplar o quadro celeste a se desenrolar como tributo de veneração à discípula do Cristo, que soubera vencer em seu nome todas as dificuldades, vicissitudes, quer dizer, problemas e penas da vida humana. Hinos de beleza angélica vibravam nos ares, mensageiros generosos iam e vinham com expressão de júbilo infinito, quer dizer, de alegria infinita. Cirilo, Damiano e outros amigos de Alcione conservavam-se em atitude de prece. Numerosos beneficiários de sua dedicação fraternal ali se ajoelhavam, ansiosos por lhe manifestar carinho e gratidão. Daí a instantes, sob a direção de Antênio era o mentor dela em Sírios, chegavam resplandecentes entidades do grande lar celeste. Madalena, guardando a filha no colo, beijava com enternecimento. As orações dos redimidos uniram-se aos sublimes pensamentos da alma santificada que partia da terra, e enquanto energias suavíssimas fluíam do plano espiritual, o bondoso Antênio unia sua voz aos arpejos do céu, repetindo as sagradas palavras do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. E o romance termina aí. Esse é o final do romance que eu li para vocês. Ai, meu Deus. A gente fica muito emocionada, né? E, bom, eu vou dizer uma coisa para vocês: quando vocês forem reler ou ler o romance, vocês já vão começar a chorar nas primeiras páginas, quando Alcione encontra o Pollux, o Carlos. Bom, e passando a emoção, eu fiquei com uma dúvida. A mesma dúvida que eu tive da primeira vez que eu li o livro. Vamos ver se talvez alguém aí também teve a mesma dúvida. A mim parecia que o contato com Alcione ajudou todo mundo, menos Carlos. Me parecia que se ele não tivesse conhecido Alcione, ele não teria tido vontade de abandonar o sacerdócio, que talvez ele não tivesse se tornado tão amargo como se tornou, se envolvido com a Inquisição.
Claro que não dá para ter certeza disso, mas eu fiquei com essa dúvida. E como um espírito tão evoluído como Alcione poderia tomar uma decisão que acabaria por prejudicar a pessoa amada? E assim estava eu, perdidinha da Silva nesses pensamentos, quando, conversando com uma amiga sobre essas dúvidas, que talvez também sejam as suas, ela me deu a solução do enigma. Essa amiga profunda estudiosa do Espiritismo me disse que aquele momento final da vida de Alcione provavelmente foi a estrada de Damasco de Carlos, que só experimentando um arrependimento tão amargo, tão intenso, finalmente o desejo do bem, a necessidade do bem se instalou de modo definitivo dentro do seu coração, graças à renúncia da sua amada Alcione nessa encarnação que nós conhecemos. Sem aquela estrada de Damasco, talvez Carlos continuasse mais séculos e séculos aumentando as suas dívidas. Deus sempre encontra caminhos para reconduzir a ovelha perdida ao pasto celeste. E com toda certeza a renúncia e o amor de Alcione não foram em vão. Eu gostei muito dessa interpretação dessa minha amiga. Acho que ela foi muito inspirada nessa interpretação. O dia que eu encontrar Emmanuel, um dia, daqui a milênios, né? Eu vou falar, Emmanuel, eu fiquei aqui necessitada de mais um parágrafo falando o que aconteceu com o Carlos, porque eu fiquei realmente querendo muito saber e fiquei com essa dúvida durante muitos anos, até que essa amiga me esclareceu e eu entendi. A renúncia de Alcione, o sofrimento dela foi a estrada de Damasco que tocou profundamente o coração de Carlos. Eu espero que agora vocês estejam com muita vontade de ler ou de reler esse romance. E eu garanto para vocês que as emoções irão se multiplicar a cada página. Vale muito a pena. Vamos em frente? Vamos, com confiança e alegria. E por que não, exercitando dentro das nossas minúsculas possibilidades a renúncia de que Alcione nos deu tantos e tantos exemplos, não é? Um beijo bem grande, um abraço bem apertado que por aqui pode. E vamos em frente.